Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a teoria do processo como contrato. Em muitos livros de direito processual ou teoria geral do processo, vocês vão encontrar essa teoria elencada como a primeira formulação, a primeira conjectura para explicar o que é o processo. Nós vamos perceber que falaremos sobre várias teorias, dentre as quais iniciaremos hoje com a teoria do processo como um contrato. Mas antes, vocês têm que pactuar intelectualmente qual a importância de se compreender as teorias do processo no curso da história do direito, muitas vezes sendo que essa teoria não se aplica na atualidade. Pois bem, essa teoria, ela, apesar de não estar sendo aplicada na atualidade, na sua integralidade, você vai perceber que muitos pontos dessa teoria, se você aprofundar, nós teremos a sua aplicação no Código de Processo Civil de 2015, por exemplo. A questão das convenções processuais, chamadas de convenções processuais, vocês perceberão que elas, em verdade, tem um fundamento nessa teoria que foi conjecturada no século XVIII até o século XIX, aproximadamente. Então, é importante vocês conhecerem os fundamentos, as bases teóricas, para que vocês possam compreender o discurso jurídico da atualidade. Eu costumo dizer que não é possível compreender um discurso sem entender as matrizes teóricas, argumentativas que está por trás daquele discurso. Então, da mesma forma, como que eu vou entender a ciência processual sem que eu possa me debruçar sobre os detalhes, sobre as particularidades das teorias processuais? Então, isso é muito importante no estudo dessa teoria. A primeira questão que é oportuno pontuar é que essa teoria ela tem um fundo que tem origem no direito privado, ou seja, nós sabemos que o direito processual, chamado direito processual, que está aí nos códigos, nos livros, ele não surgiu de forma concomitante com o chamado direito civil. As matrizes do direito civil são seculares, elas antecedem Cristo. Então, tem aí anos, milênios de estudo sobre o direito civil. E essa teoria, formalizada de forma oficial no século XVIII, ela baseava muito numa perspectiva privada do processo. Veja bem, o seu primeiro idealizador, de forma oficial, que escreveu em seu livro Obrigações, chamava-se Pothier, um francês que rascunhou as bases teóricas dessa teoria a partir das teses de um outro jurista chamado Peano. Qual era a ideia? Qual era o sentido dessa teoria? Bom, ela baseava na perspectiva teórica que o processo judicial era, na verdade, um contrato. Ele tirou a matriz teórica da ideia de obrigações, do contrato privado entre as partes, duas pessoas vão lá de forma autônoma e celebram um contrato, e migrou essa perspectiva para a ciência processual, para o estudo do processo. O que ele queria, na verdade? Queria iniciar um estudo da ciência processual que fosse autônomo do direito civil, desse direito material que existia à época. Foi uma tentativa, não logrou êxito extraordinário, mas podemos dizer que é um bom ponto de partida para iniciarmos a compreensão do que é o processo. Então, qual seria o lastro teórico que Pothier buscou para formular essa teoria? Bem, se vocês analisarem a história, vocês perceberão que nesse período
estava forte as ideias de Jean-Jacques Rousseau, né? Um francês que fez um livro muito importante, né, de se estudar, que tem aí um fundamento para a sociedade, chamado Contrato Social. Pottier, inspirado nessas ideias, né, e mais ainda inspirado nas matrizes do direito civil, rascunhou a ideia de que, uma vez as partes, hoje convencionalmente chamadas de autor e réu, com base na teoria da relação jurídica que falaremos, eles, em comum acordo, ao não conseguir resolver o seu conflito, eles buscavam a resolução perante um terceiro, via de regra imparcial. O objetivo era entregar a esse terceiro a capacidade de resolver aquele conflito, lide, que as partes em comum acordo não conseguiram resolver. Em linhas gerais, essa ideia remonta muito o fundamento dos contratos privados, ou seja, as partes têm ali um objeto ou têm ali um interesse econômico para ser tratado e formulam ali um pacto entre elas, de modo que um impõe as obrigações, o outro discute e assim sucessivamente, até chegar a um ponto final em que esse contrato irá regular o interesse das partes. Então esse autor, Pottier, pegou essa mesma matriz, dizendo que, ora, se as partes não resolvem o seu conflito e buscam um terceiro imparcial, nós temos também uma ideia de contrato, porém um contrato judicial, na medida em que as partes, ao não resolver o conflito entre elas, buscam um suporte estatal para resolver o conflito. De início, podemos depreender que é uma ideia importante, porém um pouco forçada, né? A matriz epistemológica ou científica da ideia de contrato é completamente diferente do que nós conhecemos hoje como função jurisdicional. Ora, quando as partes vão a juízo, elas estão abrindo mão da sua autonomia da vontade, ou seja, das suas particularidades, dos seus direitos de decidir livremente sobre o objeto que se quer contratar, o contratante e o contratado. Ou seja, quando ingressa-se em juízo ou quando busca-se um terceiro para resolver esse conflito, nós não podemos falar que ainda preserva-se a gênese das obrigações contratuais, que é essa autonomia das partes, ou autonomia da vontade. Então, essa teoria nasce com essa premissa, com esses requisitos, com essa ideia, mas é importante. Por quê? Justamente porque temos aí a primeira tentativa de se explicar o que é o processo. Muitas vezes, quando vocês entram para a faculdade de Direito, vocês ainda estão capturados pelo senso comum ao dizer que o processo é a mesma coisa que a ação, ou que processo é um meio, um modo, ou que processo é uma forma de movimentar os atos jurisdicionais. Vocês vão encontrar isso em vários livros. Mas antes de debruçar sobre essas conceituações que tentam reinterpretar a ideia de processo, é importante vocês saberem que tem essa teoria formalizada, que tentou de forma racional, e tem algum sentido, e faz sentido, explicar que o processo é um contrato jurídico. É óbvio que muitos autores, muitos livros vão dizer que essa teoria, como Hernani Fidelis, Ada Pellegrini, Moacir Amaral,
vão dizer, grandes juristas, vão dizer que essa teoria, por ter um caráter eminentemente privado, não se sustentou ao seu tempo e também não se sustenta na atualidade. Mas o ponto interessante é que essa ideia de que o processo é uma convenção privada entre as partes, de certa forma nós temos alguns requisitos disso no processo de 2015. Olha para você ver que correlação é interessante. Acabamos de dizer, nós temos um capítulo específico sobre convenções processuais, que também é uma ideia que, se você for analisar, tem fundamento lá nas ideias de 1800 que foram formuladas por Pothier. Então, é muito importante conhecer essa teoria. Mas, em linhas gerais, o que nós vamos ficar aqui é com essa ideia. Uma vez delimitado o conflito entre as partes, o que podemos chamar de litis contestatio, ou seja, definido ali a lide, essas pessoas formalizavam isso, esse conflito, e entregavam para um terceiro decidir. Temos aí a base da teoria contratualista do processo, ou seja, a primeira tentativa de explicar o que é processo. Veja que esse autor não disse que processo é o meio, o modo, um agir, um instrumento. Ele buscou um fundamento teórico. Ele viu no direito privado, notadamente nos contratos privados, lá de matriz do direito civil, a primeira oportunidade de se estudar o processo de forma mais científica, de forma mais desgarrada do direito material. O que se buscava aí era dar um sentido científico ao direito material, que já era antiguíssimo, nas matrizes do direito civil, e uma nova ciência que tentava surgir, que tentava buscar uma autonomia, que hoje denominamos ela de ciência processual. Então essa é as diretrizes básicas dessa teoria importantíssima. E